Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Poder de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 35, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo adicional de frete. Como sócio do clube, você estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem de texto para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago pelo livro é sempre muito mais barato do que o valor encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder. Olá, queridas e queridos amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que iniciamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais o programa Vida Após a Vida. Esse programa onde nós estudamos as obras do Espírito André Luiz, ditadas da psicografia do nosso querido Chico Xavier. Nesse momento, estamos estudando o quarto livro da chamada série André Luiz, que é Obreiros da Vida Eterna, né? Muito bem. Mas, como nós sempre fazemos, antes de iniciar os nossos programas, nós oramos, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Sendo assim, convidamos a todos que estão nos assistindo agora e aqueles que irão nos assistir mais tarde, através do vídeo, que deixaremos gravar em nosso canal no YouTube, para levarem seu pensamento a Deus e acompanharem conosco esta pequenina prece de abertura. Ok? Então vamos lá. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, para nos orientar, nos intuir, nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção desta encarnação. Que todos, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito do que será estudado na tarde de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus, e em nome de toda a espiritualidade amiga que conduz os trabalhos da Web Rádio Cristo Consolador, começa agora mais um programa Vida Após a Vida, estudo das obras do Espírito André Luiz. Graças a Deus, né? Muito bem. Bom, pessoal, nós hoje vamos iniciar, né, o capítulo de número 5, intitulado Irmão Gotuso, né? Capítulo 5 do nosso livro Obreiros da Vida Eterna, que é Irmão Gotuso. Mas, como sempre fazemos, antes de nós iniciarmos um capítulo novo, né, nós sempre fazemos
um resumo do que foi o capítulo anterior, né? Para nós pegarmos assim, o fim da meada, ok? Então, vamos lá. Capítulo 4, a casa transitória. Nesse capítulo, André Luiz nos revela a existência de instituições nas zonas inferiores do plano espiritual, destinadas ao amparo de recém-desencarnados e de espíritos sofredores mergulhados nas sombras da ignorância e da revolta. A equipe, chefiada por Jerônimo, caminha por regiões inóspitas do mundo invisível, em sentido horizontal, em direção à casa transitória de Fabiano, fundada por Fabiano de Cristo e dedicada ao recolhimento de almas em estado de perturbação após a desencarnação. André descreve a natureza espiritual onde se instala a casa, enfatizando sua importância no amparo dos espíritos sofredores que perambulam aturdidos em zonas inferiores, sujeitos ao sequestro por entidades perversas. Irmã Zenóbia, administradora da casa, recepciona os visitantes e pede ajuda para assistência à coletividade sofredora de abismo próximo. Jerônimo aceita o convite e apresenta a irmã Luciana, informando que sua presença é providencial, tendo em vista sua especialização na vidência, podendo penetrar com mais segurança nos refolhos da mente dos assistidos para melhor ajudar. Zenóbia reconhece a importância da especialidade de Luciana e diz: não podemos edificar todas as qualidades nobres de uma só vez. Cada trabalhador fiel ao seu dever possui valor específico incontestável. A obra divina é infinita. Enquanto Jerônimo estabelece a dinâmica de trabalho para o seu grupo, surge o aviso de que entidades cruéis se aproximam da casa e, a mando da administradora, enormes holofotes se acendem, na esperança de que a horda de ignorantes se desvie. Ouve-se rugidos, vozerios, silvos, guinchos de macacos, gritos estridentes e explosões de petardos magnéticos arremessados pelos desvairados. Quando Zenóbia autoriza a emissão de raios de choques fulminantes, a horda invasora se desvia em padrões de... A ordem invasora se desvia noutro rumo. Descreve também a estafante atividade da irmã Zenóbia para manter a instituição em padrões de eficiência, atendendo aos vários pedidos de cooperação às expedições em tarefa na costa. Chega a notícia de que os desintegradores etéricos do plano superior passarão por ali com fogo purificador para queimar os resíduos mentais deletérios da região, havendo necessidade de transportar a instituição para outra área. Heráclio, colaborador da casa, informa a André Luiz a especificidade do material leve com o qual é construída a casa, podendo ser transportada para qualquer outro lugar com muita facilidade. Ok? Bom, então vamos agora, né, ao nosso estudo de hoje, né, ao capítulo de hoje do nosso Obreiros da Vida Eterna, que é o capítulo 5, Irmão Gotuso. Apresentado ao irmão Gotuso,
espontânea satisfação felicitou meu espírito. Imediatamente reconheci que vigorosos laços de simpatia nos arrastavam um para o outro. Olha que interessante. O André foi apresentado a esse espírito, irmão Gotuso, e logo se sentiu, né, muito ligado a ele, por meio que laços de simpatia, né? Aquelas simpatias espontâneas, instantâneas que nós algumas vezes temos quando conhecemos alguém, né? E o André está falando justamente disso, né? Imediatamente reconheci que vigorosos laços de simpatia nos arrastavam um para o outro. Nele, as afinidades com os serviços da esfera carnal eram ainda sobremaneira fortes. A conversação, gestos e pareceres denunciavam-lhe a condição. Impregnado de intensas lembranças da vida física, a que se sentia imantado por incoercível atração, não subira, por enquanto, aos nossos círculos de trabalho mais elevado, contando apenas alguns poucos anos de consciência desperta após acordar na existência real. Ou seja, aparentemente, pelo que estamos vendo aqui, o André está nos dizendo que o irmão Gotuso, né, ainda não fora, né, ainda não subira aos círculos, né, de trabalho mais elevado, porque ele tinha apenas alguns poucos anos que ele havia desperto após a desencarnação. De início, ofereceu-me elementos para sumariar-lhe a posição. Desencarnara antes de mim. Peregrinara muito tempo através de sendas purgatoriais e, embora houvesse demorado vários anos semi-inconsciente, entre sombras e luzes, apresentava-se em dia com todos os conhecimentos de medicina propriamente humanos. Olha que interessante, né? O André diz que o irmão Gotuso tinha todos os conhecimentos da medicina humana. Sempre supus, confiou-me bem-humorado, quando nos vimos a sós, que após a morte do corpo, nada mais teríamos a fazer além de cantar beatificamente no céu ou ranger dentes no inferno. Mas a situação é extremamente diversa. Olha o que o Gotuso está falando, né? Que ele imaginou que ele ia ficar lá, né? Cantando no céu ou rangendo os dentes no inferno. A ideia dele era essa. Obviamente, não tinha nenhuma noção do que seria a vida espiritual. Fez significativo parêntese e continuou. Refiro-me à velha definição teológica, porque nunca pude aceitar a tese negativista em caráter absoluto. Impossível que a vida estivesse circunscrita ao palco de carne, onde o homem desempenha os mais extravagantes papéis, em múltiplas atitudes cênicas, desde a infância até a velhice. Ele, na verdade, falou assim, mas ele disse que ele nunca pôde aceitar a ideia, né, de que nós, quando desencarnássemos, ou iríamos para o céu ou para o inferno, né, porque ela achava isso uma atitude assim, meio, uma resposta um pouco talvez simplória, né? Algo deveria existir, sempre acreditei, além do necrotério e do túmulo. Admitia, porém, que a morte fosse maravilhoso passe de magia, orientando as almas a caminho do paraíso, de paz e morredora, ou da região escura de castigos eternos. Nada disso, contudo, ele diz, né? Não era nada disso que ele estava imaginando. Ele, na verdade, achava um pouco estranho, né, que fosse assim o final, né, que a gente ou fosse para o céu ou para o inferno. Ele não aceitava muito isso. Mas, de qualquer maneira, né, era o que tinha. Então, ele imaginava que, de alguma forma, ele achava estranho, não achava muito normal que fosse assim, mas era o que tinha, então ele acreditava que seria isso que aconteceria, né? E aí ele diz, né, que não foi nada disso.
encontrei a vida em si mesma, com o mesmo sabor de beleza, intensificação e mistério divino. Transferimos-nos de residência pura e simplesmente. Ou seja, mudou da casa, da habitação no plano material, para uma habitação no plano espiritual. Né? Transferimos-nos de residência pura e simplesmente. E tanto trazemos para cá indisposições e doenças como as investigações e processos de curar. Os enfermos e os médicos são aqui em maior número. O corpo astral é organização viva, tão viva quanto o aparelho fisiológico em que vivíamos no plano carnal. É uma colocação dele aqui muito interessante, o corpo astral, ou seja, o perispírito, né? O corpo astral é uma organização viva, tão viva quanto o aparelho fisiológico em que vivíamos no plano carnal. Ou seja, o corpo espiritual, né, o corpo astral, o perispírito, é tão vivo quanto o nosso corpo de carne era no plano material. Por que perceber-se, talvez, em meus olhos, a silenciosa notícia de que em círculos mais altos haveria novidades referentes ao assunto, acrescentou. Pelo menos em nosso plano a situação é análoga. E continuou sorridente. Ensinavam-nos na crosta planetária que o homem é simples gênero da ordem dos primatas, com estrutura anatômica dos mamíferos superiores, com postura vertical, dimensões consideráveis de crânio, linguagem articulada. Referiam-se os catedráticos aos homens fósseis e pré-históricos, colando afirmativas dogmáticas da ciência oficial em nossa cabeça, como se dependuram cartazes no teto dos bondes. Explicava-nos a religião, por sua vez, que o ser humano é alma criada por Deus, no instante da concepção materna, e que com a morte regressa ao seio divino, para definitivo julgamento, em toda a eternidade, na hipótese de o paciente não ser obrigado a determinadas demoras nas estações desagradáveis do purgatório. Ou seja, ele vai aqui, tem, né, uma noção do que seria, que é dito, de repente, né, nas escolas e tudo mais, e depois ele diz, né, a ideia que a religião dava, né, que a pessoa realmente voltaria a Deus e tal, depois de efetivamente passar um período no purgatório, e que é aquilo que a gente já falou, né, o céu e o inferno. Imprimiu um novo acento à conversação e considerou, de fato, suponho devam existir lugares mais deliciosos que o Éden imaginado pelos sacerdotes humanos. E com meus olhos tenho visto flagelações e sofrimentos que ultrapassam todas as imagens infernais ideadas pelos inquisidores. Entretanto, e é lamentável reconhecê-lo, nem a ciência, nem a religião nos preparam convenientemente para enfrentar os problemas do homem desencarnado. Olha o que ele está colocando aqui. Que nem o que a ciência afirma, nem o que a religião afirma, preparam verdadeiramente o homem para o que ele vai encontrar do outro lado da vida, após a desencarnação. Né? Dizer assim entre nós, intervalo mais longo. Relanceando o olhar pelo gabinete amplo, reparei o cuidado de Gotuso na zona da sua especialidade. Mapas variados do corpo humano desdobravam-se nas paredes, como se fossem preciosos adornos. Pequenas esculturas de órgãos diversos assomavam aqui e ali. O que mais feria a atenção, porém, era a determinada imagem do sistema nervoso estruturada em substância delicadíssima e algo luminosa, em posição vertical, com a altura aproximada de um homem. Olha só, gente. O que ele chama mais atenção ali, né? Diz que tinha vários mapas do corpo humano nas paredes e tudo mais, mas o que chamou mais atenção foi justamente
uma determinada imagem, uma espécie de escultura do sistema nervoso, que diz estava estruturada por uma substância muito delicada e luminosa. Estava lá na posição vertical. E que essa estrutura tinha a altura aproximada de um homem, no qual se destacavam com extraordinária perfeição o cérebro, o cerebelo, a medula espinhal, os nervos do tronco, o mediano, o radial, o plexo sagrado, o cubital e o grande ciático. Acariciando, elevado à obra-prima, observei. Tem você muita razão, meu caro gostoso. Se os homens encarnados compreendessem a importância do estudo alusivo ao corpo perispiritual. Exatamente. Aí vem o André Killer, né? Realmente, né? A importância do estudo do perispírito. Sim, continuou com graça espontânea, atalhando minhas considerações. A ignorância que nos segue até aqui é simplesmente deplorável. A personalidade humana entre as criaturas terrestres é mais desconhecida que o Oceano Pacífico. Olha isso. A personalidade humana entre as criaturas terrestres é mais desconhecida que o Oceano Pacífico. Eu, por mim, católico, militante que fui, sempre aguardei o sossego beatífico depois da morte, ou seja, para isso. Né? Fixou a expressão quase cômica e acentuou. Vim com todos os sacramentos e passaportes da política religiosa, passados em solenes enxergas. Sei, todavia, que o serviço diplomático de minha igreja não está bem atendido aqui no céu. Olha, você está fazendo aqui, né, uma brincadeira, uma pilhéria, né? Colocando que ele, como católico que foi, né? Ele chegou lá no plano espiritual com todos os rituais estabelecidos, todas as credenciais diplomáticas, né, que o corpo diplomático da igreja dele teria, né, teria utilizado para apresentá-lo lá no plano espiritual. Mas aí ele fala, né, creio que o serviço diplomático da minha igreja não está bem atendido aqui no céu. Não trouxe bastante documentação que me garantisse paz na transferência. Vamos nos lembrar, né, que a cada um será dado segundo suas obras. Então, ele está aqui reconhecendo que ele não teve mérito suficiente para garantir a paz dele nessa transição do mundo material para o mundo espiritual. Em vão reclamei direitos que ninguém conhecia e supliquei bênçãos indébitas. Em face do desconhecimento aqui predominante a meu respeito, regressei ao meu velho tempo, onde ninguém me identificou. Ou seja, ele achava que ele ia chegar no plano espiritual com as deferências que ele acreditava ter na matéria. Só que não aconteceu nada disso. E aí ele volta, né, lá para o templo da fé dele, quando estava encarnado. Mas ninguém o viu, ninguém identificou claro, né? Ele estava desencarnado. Desesperado, então, mergulhei-me por longos anos em dolorosa cegueira espiritual. E, francamente, rememorando fatos, rio-me ainda hoje da confiança ingênua com que cerrei os olhos no lar pela última vez. O padre Gustavo prometia-me a convivência dos anjos, veja bem, e asseverava-me que eu seria levada em triunfo aos pés do Senhor. Isso apenas porque legara 5 contos de réis à nossa antiga paróquia. Olha isso, gente. Ele desencarnou, né? Fechou os olhos no corpo físico, todo acreditando que seria, né, que seria levado para junto dos anjos, ficaria ao pé de Jesus, aquela coisa toda, porque ele tinha dado 5 contos de réis para a igreja. Ou seja, a compra da indulgência, né? Imaginamos. Que coisa.
Meus familiares acompanhavam em pranto nosso diálogo final, em que minha palavra sufocada comparecia em monossílabos. De longe em longe, na extrema hora do corpo. No entanto, se era quase impossível para mim o comentário inteligente da situação, o pároco falava por nós ambos, explanando a felicidade que me caberia no reino de Deus. Oh, meu Deus! Ele diz aqui que ele estava no momento, né, em que ele estava prestes a desencarnar, e ele não falava muito, não tinha condição de falar, mas o padre só falava o tempo todo das maravilhas que esperavam ele no plano espiritual. Né? No entanto, se era quase impossível para mim um comentário inteligente da situação, o pároco falava por nós ambos, explanando a felicidade que me caberia no reino de Deus. Médico de curta jornada, mas de imensa, intensa observação, a moléstia não me enganou, mas inexperiente nos assuntos da alma, confundiram-me plenamente as promessas religiosas. Ou seja, ele era médico, não tinha muita experiência, né? Não era médico há muito tempo, mas ele observava muito, né, as doenças e tudo mais. Então, ele só sabia que ele ia desencarnar, né? Ele já sabia o que ia acontecer, né? Mas as promessas do padre, né, o que ele tinha de conhecimento do corpo físico, da situação do corpo dele como estava, que ele ia fatalmente desencarnar, né, ele não tinha conhecimento nenhum sobre o mundo espiritual, nem sobre o corpo espiritual. E aí ele se deixou envolver, né, pelas promessas lá do padre, né? E ele continua. Penetrando o portão do sepulcro e não me sentindo na corte dos santos, voltei, copiando perigosas atitudes dos sonâmbulos, para interpelar o sacerdote que me encomendara o cadáver às estações celestes. Incompreendido e cego, peregrinei por muito tempo entre a aflição e a demência, nas criações mentais enganadoras que trouxera do mundo físico. Ou seja, o que aconteceu? Ele, quando estava desencarnando, o padre, né, lá dando a extremoção, prometeu 1000 maravilhas para ele no plano espiritual. E aí, quando ele chegou no plano espiritual, não encontrou nada do que o padre falou. E aí, ele, muito danado, voltou, né, com a crosta para meio que tirar satisfações com o padre, né? E aí, ele disse que, né, não conseguiu nada, né? Peregrinou por muito tempo entre a aflição e a demência nas criações mentais enganadoras que ele trouxera do mundo físico. Certamente, porém, observei em face da parada mais longa que se fizera. Não lhe faltaram bons amigos. De fato, concordou. Entretanto, gastei anos para tornar ao equilíbrio indispensável, condição única em que podemos compreender-lhes o auxílio e recebê-lo. Ou seja, ele ficou, né? Ele não encontrou o que o padre disse que ele ia encontrar. Aí ele quis voltar para questionar o padre, né? Não foi ouvido. E aí ele ficou, né? Ele foi vagando, né? Lá na erraticidade, sem entender coisa alguma. E aí o André diz, né? Que ele deveria ter tido muitos amigos, né? E sim, de fato. Entretanto, gastei anos para tornar ao equilíbrio indispensável, condição única em que podemos compreender-lhes o auxílio e recebê-lo. Ou seja, ele estava muito perdido, estava em grande perturbação. E nem acredito eu, as preces dos amigos foram suficientes para reequilibrá-lo. Ele levou muito tempo até conseguir
se beneficiar das preces, dos bons pensamentos enviados a ele pelos amigos, né? Deve, pois, sentir-se feliz agora, sem dúvida, comentou Gotuso humorístico. Reajusto-me com a tranquilidade possível. A maior surpresa para mim, presentemente, é a paisagem de serviço que a vida espiritual nos descortina. Tenho hoje profundíssima compaixão de todos os homens e mulheres encarnados que desejam insistentemente a morte física e procuram-na de vários modos, utilizando recursos indiretos e imperceptíveis aos demais, quando lhes faltam disposições para o ato espetacular do suicídio. Olha isso. Então, ele está dizendo que ele tem uma grande pena daqueles que buscam morrer, né? Através de vários processos e tal, porque não tem processos indiretos, porque não tem coragem para cometer o suicídio. Aguardam-nos atividades e problemas tão complexos de trabalho que mais venturosa lhe seria a existência totalmente desprovida de encanto, com pesadas disciplinas a lhes inibirem as divagações. Ou seja, ele diz o seguinte, que aquelas pessoas que desejam morrer, de repente, naquela ideia de não vou ter nada, né? Acabou tudo, virou fumaça, não vou ter mais com o que me preocupar e tudo mais, ele tem pena dessas pessoas, né? Tem muita compaixão. E ele diz que aguardam-nos atividades, lá no plano espiritual, atividades e problemas tão complexos de trabalho que mais feliz seria a existência, né, continuar vivendo totalmente desprovida de encanto, com pesadas disciplinas a nos inibirem os sonhos, né? Ou seja, melhor do que enfrentar as dificuldades do plano espiritual, é melhor ficar por aqui mesmo, na Terra, né? É o que ele imagina. Recordando a posição laboriosa da dirigente da casa, em virtude das observações ouvidas, considerei: o volume de nossas tarefas assombraria qualquer homem comum. E cumpre-nos reconhecer que a necessidade de sacrifício nos serviços desta instituição é enorme. Ainda agora espantou-me a cota de deveres atribuídos à diretora. Inegável. Ou seja, aí a André falou, não, realmente a quantidade de trabalho que se faz no plano espiritual é muito grande. E aí ele comenta que ficou abismado com a quantidade de resoluções, de decisões que a diretora da Casa Transitória tinha que tomar. E aí o outro fala, inegável. Anuiu modificando o tom de voz. A irmã Zenóbia, devotada orientadora de sublime coração e pulso forte, nos oferece invariavelmente magníficas demonstrações de renúncia. É tão grande é o serviço neste asilo, consagrado a socorros diversos, que a chefia se reveza em períodos anuais. Neste ano, a administração compete a ela. No vindouro, teremos as diretrizes do irmão Galba. Ou seja, os trabalhos são tão pesados ali na casa transitória que o espírito responsável por tudo na casa transitória, ele fica nessa posição apenas um ano, né, por causa do peso. Então, atualmente é a irmã Zenóbia e no próximo ano será o irmão Galba. Cada administrador recebe descanso de um ano, indaguei admirado. Sim, aproveitando-se o período de repouso em esferas mais altas, ao contato de experiências e estudos que enriqueçam o espírito do missionário e beneficiem as obras gerais da instituição com vistas ao futuro. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que as pessoas ficam lá na instituição dirigindo, né?
coordenando os trabalhos lá por um ano, depois são substituídos e tudo mais, né? Estou informado de que Zenóbia e Galba dirigem esta casa há precisamente 20 anos consecutivos, ora um, ora outro. Administradores diversos, no entanto, têm passado por aqui demandando outros rumos no plano de elevação. De quando em quando, voltam a visitar-nos, ministrando sagrados incentivos à comunidade de trabalhadores do bem. Ou seja, vários administradores, volta e meia, vão visitá-los lá na colônia, né? E dar a eles demonstrações de bom ânimo, de incentivo, coragem e tudo mais. E você? Interroguei, talvez indiscreto. Onde passa os recreios e entretenimentos? De conformidade com os estatutos que nos regem, possuo também minhas horas de repouso. Todavia, e a sua voz tocou-se de velada tristeza, ainda não posso fruí-las em esfera mais alta. Desfruto-as nos campos da crosta, respirando o ar puro e tonificante dos pomares e jardins silvestres. Ou seja, o irmão Gotuso diz que ele também tem período de repouso, de férias, né? Mas que ele não desfrutava em esferas mais altas, e sim, né? E sim na terra, na costa. Ele diz, respirando o ar puro e tonificante dos pomares e jardins do plano terráqueo. O oxigênio por lá é mais leve que o absorvido por nós nestes círculos abafados de transição, onde há que lidar com os resíduos do pensamento humano. As árvores e as águas, as flores e os frutos da natureza terrestre, indenes das emanações emprestadas de multidões ignorantes e caprichosas, permanecem repletos de substâncias divinas para quantos de nós que começam a viver efetivamente em espírito. Ou seja, ele vai falando de tudo que tem lá. Ele fala das árvores, das águas, das flores, dos frutos, né? De tudo que tem ali em maneira abundante. E ele fala, né, que as árvores, as águas, as flores, tudo, né, tudo aquilo eram emanações que eram oferecidas às multidões, aqueles que iam para aquele lugar, né? As cidades humanas são imensas, imensos e benditos cadinhos de purificação das almas encarnadas, onde se forja o progresso real da humanidade. Mas o campo simples e acolhedor é sempre a estação direta das bênçãos de Deus, garantindo as bases da manutenção coletiva. Não é estranhável, portanto, que ali recolhamos grandes colheitas de energia, de paz restauradora. Ou seja, o que ele está falando aqui, né? Nas cidades da crosta, existem diversos pontos de purificação das almas encarnadas. São os nossos problemas, né, gente? Nós passamos por diversos desafios, e ele diz aqui, sempre, né? Esses pontos são sempre uma estação direta, um ponto de ligação das bênçãos de Deus, né? Garantindo as bases da manutenção coletiva. Ou seja, vão manter aquela base, e aquilo ali vai ficar ali por muito tempo, mantendo a harmonia de todas aquelas pessoas. Conhecia de sobra a propriedade de seus argumentos, rememorando experiências anteriores que me diziam respeito. Contudo,
objetei com sinceridade. Lastimo, porém, que você ainda não tenha podido visitar regiões mais elevadas. Descobriria continentes de radiosas surpresas, revigorando com eficiência o estímulo e a esperança. Prometem-me para breve semelhante júbilo, acentuou rigorosamente. Aliás, resignadamente. Ouça, meu amigo, perguntei com afetuoso interesse. Qual a razão do adiamento? Poderia, por minha vez, interpor minha influência humilde no assunto? Ou seja, o Gotuso está dizendo, André fala para ele, que ele ia ficar encantado se ele fosse às esferas superiores. E aí o Gotuso disse que estão sempre prometendo para ele isso. E aí o André fala, mas puxa, por quê? Né? Por que você então não fala com os espíritos que comandam essa situação da sua licença para ir até as esferas superiores? Né? E aí ele fala, ouça, meu amigo, aliás, o André pergunta, e aí ele diz, antes desse ouça, meu amigo, que é do André, ele diz que os espíritos superiores prometeram a ele essa ida a planos superiores, mas que ainda não aconteceu. Aí o André vai e fala para ele, ouça, meu amigo, perguntei com afetuoso interesse, qual a razão do adiamento? Poderia, por minha vez, interpor minha influência humilde no assunto? O companheiro, que se caracterizara por sadio otimismo, desde a primeira palavra, deixou transparecer inquietante emoção. Fisionomia transtornada, seus olhos móveis e brilhantes nevoaram-se de pranto, dificilmente contido, e fixando-nos, talvez, no quadro interior das próprias reminiscências, Gotuso explicou-se com intenção de amargura. Ou seja, o André pergunta para ele, e aí ele fica um pouco assim, meio triste e tal, né? E aí ele fala, mas ele fala de uma maneira amargurada, né? O porquê de tantos adiamentos. Trago ainda à mente o coração presos ao ninho doméstico que perdi com o corpo carnal. E adaptei-me ao trabalho e, por isso, venho sendo aproveitado de alguma forma em atividades úteis. Entretanto, ainda não me habituei com a morte e sofro, naturalmente, os resultados desta desarmonia. Ou seja, ele ainda não se acostumou com a ideia de ser um espírito desencarnado e sofre por causa disso, né? Encontro-me num curso adiantado de preparação interior, no qual progrido lentamente. Ele está fazendo um cursinho. Esforçando-se por assumir diante de mim atitude tranquilizadora, prosseguiu depois de ligeira pausa. Retomando a mim mesmo, após longos anos de semi-inconsciência, voltaram-me a reflexão, o juízo, o equilíbrio. Olha que interessante, né? O irmão fala para ele, né? E ele diz, esforçando-me para assumir diante de mim atitude tranquilizadora, prosseguiu depois de ligeira pausa. Ou seja, o Gotuso estava querendo aparentar que o André está tranquilo com a situação. E aí ele diz, retomando a mim mesmo, após longos anos de semi-inconsciência, voltaram-me a reflexão, o juízo, o equilíbrio. O meu amigo, que saudades torturantes de minha casa feliz. Marília, os 2 filhos, então rapazes, do corpo ginasial, eram os únicos habitantes de meu pequeno paraíso doméstico. A medicina exercida desde cedo entre clientela abastada conferia-me externos recursos financeiros.
Vivíamos plenamente despreocupados entre as panelas acolhedoras e quentes de nosso ninho. Nenhum dissabor, nem a mais leve nuvem surgiu-nos a primeira dor, surgiu-nos a primeira dor com a positivação da pneumonia que me separou da esfera física. Ou seja, estava tudo muito bem para ele, para a família e tudo mais, não é? E aí, de repente, ele ficou com pneumonia. E essa pneumonia que o levou, né? Que o levou a óbito. A primeira nota de sofrimento, mobilizamos o dinheiro e as relações afetivas inutilmente. Todas as circunstâncias favoráveis de ordem material quebraram-se frágeis perante a morte. Olha que interessante, né? Olha que interessante. Então, nós vemos aqui a história do Gotuso, que era, de alguma maneira, um homem, né? Um homem que não tinha que não tinha nenhum, praticamente, conhecimento, né, sobre a vida no plano espiritual. Ele era católico e tinha na mente, né, a ideia de céu e inferno. De repente, uma breve passagem pelo purgatório e tudo mais, quando desencarnasse. E aí, quando ele chega no plano espiritual, ele que era muito católico, né, e também ele achava que, em virtude dele ter dado uma doação para a igreja bastante grande, ele achava que seria recebido. E o padre falou isso para ele na extremunção, né? Ele seria recebido por anjos, ficaria no pé de Deus, aquela coisa toda. E ele achou que ele ia para isso mesmo, só que não foi. Né? Não foi bem assim. Bem pelo contrário, né? Então, ele está agora justamente questionando, né? Pensando nisso, contando, né? Ele está aqui contando o André todas essas impressões, essa perturbação que ele sentiu, né? Quando ele desencarnou, ao encontrar tudo completamente diferente de como ele havia acreditado a vida inteira, né? Então, todas as circunstâncias favoráveis de ordem material quebraram-se frágeis perante a morte, ou seja, tudo, né? Tudo que ele tinha na cabeça, todo o conforto, né? Toda a mordomia, vamos dizer assim, que ele havia conquistado no plano material, quando ele desencarnou, tudo ficou para trás. Exatamente o que nós sabemos, né? O que Jesus nos recomendou, que não deveríamos acumular tesouros no céu, mas tesouros na terra. Tudo aquilo que ele acumulou aqui na terra, ficou na terra. Então, ele chega no plano espiritual sem nada, né? Chega no plano espiritual sem nada. E aí vamos ver, né, o que mais o Gotuso tem a nos contar sobre o seu retorno ao mundo espiritual quando ele desencarnou. Ok? Bom, meus queridos, vamos ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado do nosso estudo de hoje e voltamos na próxima semana para dar continuidade ao nosso estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Grande beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.